Fala galera, vamos para aquele nosso resumão de gametogênese masculina, também conhecida como espermatogênese. Você sabe que a produção de gametas ocorre dentro de gônadas, que no caso do sexo biológico masculino, essa gônada é chamada testículo. Então nós temos algumas estruturas, algumas partes importantes desse testículo. Você está acompanhando aí nessa imagem um testículo em corte, com algumas estruturas importantes da gente mencionar agora aqui, pelo menos no início. Então, que estruturas seriam essas? Temos nesse testículo em corte um epidídimo, onde os espermatozoides passarão uma parte do seu tempo antes de iniciar o seu caminho pelo ducto deferente, o testículo, a bolsa escrotal, o canal deferente, onde ele vai começar esse seu caminho até ser liberado pela uretra, e o testículo propriamente dito, que a gente está observando ali em corte, e os espermatozoides vão ser produzidos ali dentro, mais especificamente no interior dos túbulos seminíferos. Vamos dar agora um aumento nesse túbulo seminífero, dar uma olhada de que maneira ocorre essa formação dos espermatozoides. Então, se nós tivermos um aumento que vai desde a parte externa desse túbulo até o lúmen, até a sua cavidade, nós observamos as divisões celulares que acontecem para a formação desses gametas. É óbvio que as questões elas vão abordar que divisões são essas, o nome dessas células, e é isso que a gente vai passar a ver nesse momento. Ainda durante o desenvolvimento embrionário daquele indivíduo do sexo biológico masculino, ou seja, quando ele está lá no útero da sua mãe, já se inicia a multiplicação de muitas células germinativas para dar origem às células conhecidas como espermatogônias. Portanto, o espermatogônio é o nosso primeiro nome importante. São células 2N diploides que começam a ser formadas ainda durante o desenvolvimento dos testículos ali. Aí essa espermatogônia ela passa por uma fase de crescimento que vai formar células chamadas de espermatócitos primários. Beleza? Então esse nome é muito importante. Espermatócito primário é uma célula 2N diploide. Ela se formou através do crescimento, o aumento de volume das espermatogônias. E por que ela é uma célula importante? Porque é ela quem vai iniciar a meiose para a formação de gametas. Então quando esse indivíduo atinge a puberdade, a meiose vai se iniciar para a formação dos gametas. A primeira etapa da meiose, que é a meiose 1, vai fazer com que esse espermatócito primário dê origem a dois espermatócitos secundários, que já são células haploide N com metade do número de cromossomos, portanto 23 na espécie humana. Por quê? Porque a meiose 1 é uma divisão reducional e já reduz o número de cromossomos pela metade. Só que aí vem a meiose 2, onde cada espermatócito secundário desse vai originar duas células chamadas de espermátides. Portanto, a gente tinha um espermatócito primário, passamos a ter dois espermatócitos secundários e depois 4 espermátides. Mas repara uma coisa, essa espermátide ainda não é um gameta, ela é muito diferente, já que um espermatozoide é uma célula bastante diferenciada. Portanto, o que acontece ali no final, para finalizar, cada espermátide dessa vai passar por um período de diferenciação para originar o espermatozoide, que é uma célula que vai ter que passar por esse período, vai formar o flagelo, vai reduzir boa parte do citoplasma, vai formar o acrossomo, que é aquela bolsa cheia de enzimas na frente, enfim, é um período de diferenciação. Até ele ser liberado ali no lúmen do túbulo seminífero, na cavidade, para ser conduzido para o canal deferente e completar a sua passagem até a uretra, recebendo líquidos da vesícula seminal, próstata, enfim. Galera, vale lembrar que ali, ó, meiose 1 acontece no espermatócito primário para formar os dois espermatócitos secundários e a meiose 2 para formar as espermátides. Lembra, meiose 1 reducional, meiose 2 equacional. As questões podem perguntar as fases ou períodos também. Aquele período onde inicia ainda no desenvolvimento embrionário e várias células germinativas se multiplicam por mitose para formar as espermatogônias é chamado período germinativo ou fase de multiplicação. Depois o período de crescimento vem, onde a espermatogônia vai crescer e formar o espermatócito primário, tá? Com citoplasma muito aumentado, afinal de contas é o espermatócito primário que vai iniciar a meiose, portanto ele precisa crescer antes. A fase onde nós temos o espermatócito primário sofrendo meiose para formar o secundário e depois espermátides, todo esse período de meiose é chamado de período de maturação
ou de amadurecimento, então a fase de maturação. E a última, onde as espermátides vão se diferenciar em espermatozoides, conhecido como período de diferenciação ou fase de diferenciação, ou ainda chamado de espermiogênese. Beleza? Galera, lembrando que todas essas etapas estão acontecendo todos os dias no indivíduo do sexo biológico masculino. A partir da puberdade, onde ele começa a fazer a meiose para produzir gametas, todos os dias até o final da vida, em tese, isso pode acontecer. Beleza, galera? Então eu espero que vocês tenham entendido esse nosso resumão rápido sobre a gametogênese masculina, a espermatogênese. Mais uma vez, foi um grande prazer, abraço e até a nossa próxima aula.